Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 21 de novembro. O Ibovespa vai apresentando aqui uma alta por volta de 1,58%. Quando eu falo vai apresentando, está aqui no leilão de fechamento, próximo de sair do leilão de fechamento. Então pode alterar um pouco essa variação, mas o fato é que está dentro ainda de um movimento de correção dessa forte queda, dentro do que a gente já tinha abordado na última videoanálise. A expectativa de poder ter algo aqui mais 1 a 2 pregões aqui para cima, ou até mesmo 3 pregões, sem ganhar muita força para cima, isso traria uma perspectiva, uma relação risco-ganho mais interessante para a ponta vendedora em alguns ativos. Então, se o Ibovespa não ganhar muita força aqui para cima, principalmente isso acontecendo também algo semelhante nos ativos, seria mais interessante para se buscar venda aí a partir aí de um pregão de quarta-feira, principalmente se o próximo pregão ficar aqui um pouco mais travado para cima, ou quarta ou quinta-feira, para se buscar alguma operação na ponta vendedora. Olhando para o mini índice, no mini índice tivemos aqui uma operação, primeiramente, na verdade foi uma operação que foi primeiro a ocorrer no mini dólar durante o pregão, depois teve uma operação no mini índice, vou citar a primeira do mini índice. Então do mini índice foi uma operação, uma recomendação na ponta compradora, na superação da máxima deste candle. Depois que gerou aqui, estava dentro de uma tendência de alta, gerou uma correção na minha avaliação de uma chamada ABC, e a minha expectativa é que pudesse ter alguma movimentação maior para cima, uma correção desse forte movimento de alta aqui de praticamente 2 candles. Então, geramos a entrada, veio aqui a superar, veio aqui um pouco mais para cima, mas perdeu força logo nesse candle no candle seguinte. E aí já mencionei, se não gerasse uma sinalização de alta para cima dos 61.300 pontos, ou seja, alguma sinalização de força compradora, eu encerraria essa posição antecipadamente ao stop que foi estabelecido aqui abaixo desse nível. Então, no gráfico de 2 minutos, houve até a sinalização de alta, um fundo ascendente no gráfico de 2 minutos. Só que na sequência, onde fez essa máxima aqui, já volta rapidamente para baixo, anulando a sinalização de alta, e eu opto por encerrar essa posição com a perda de 0,07% na operação, capital total menos 0,06%. No gráfico diário, a gente pode perceber algo semelhante que eu comentei no Ibovespa, expectativa ainda um pouco mais de ter aqui uma movimentação mais para cima, ou seja, uma superação da máxima do pregão de hoje, podendo testar uma resistência aqui na casa dos 62.115 até região de 62.250. No mini dólar, o dia eu recomendei aqui uma operação, essa operação foi na ponta compradora, depois que o mini dólar chegou a testar uma região aqui no gráfico diário, olhando aqui para o gráfico diário, considero importante, principalmente sem a questão dos ajustes. Essa região aqui eu considero uma região importante, principalmente de topo ali anterior, e esse movimento de correção era um dos pontos que poderia frear essa movimentação para baixo e gerar aqui um início de uma movimentação para cima, principalmente dentro do dia, não necessariamente aqui já no gráfico diário. No gráfico diário a gente ainda pode estender um pouco mais esse movimento para baixo para gerar um fundo ascendente um pouco mais adiante. Mas o fato principal é que pelo gráfico de 10 minutos, quando gerou esse movimento de subida e deu aqui uma travada, ou seja, uma correção um pouco mais fraca do que foi o movimento de subida, eu optei por recomendar uma compra aqui na superação da máxima desse candle, na expectativa, principalmente apoiado pelo G60, além das questões que eu já citei do gráfico diário. No gráfico de 60 minutos, gerou essa sinalização aqui para cima, que poderia justamente iniciar uma formação de fundo, era um fundo ainda descendente no gráfico de 60 minutos, mas aqui no gráfico de 10 minutos já seria uma sinalização um pouco mais para cima. Então, ela até aconteceu, essa movimentação para cima até aconteceu, mas o time da minha entrada, o erro foi no time da minha entrada, ela terminou acontecendo um pouco mais adiante. Então, ela gerou a entrada, tentou aqui vir para cima, não conseguiu superar essa máxima, que era justamente a máxima desta hora de pregão, e volta aqui para baixo e eu encerro essa posição no mini dólar, aqui com a perda de menos 0,13 e capital total isso representou uma perda de menos 0,16%. Olhando para o mini dólar no gráfico diário, dentro do que eu comentei, traz a expectativa de ter alguma sinalização aqui de movimentação, principalmente para cima no gráfico de 60 minutos, mas ainda não descartaria ainda trabalhar na ponta vendedora a favor, ou seja, rompe aqui para baixo, gera um movimento fraco para cima, quando estiver dentro do movimento de baixo no gráfico de 60 minutos, traz essa possibilidade de trabalhar na ponta vendedora. Por outro lado, se começar a iniciar um movimento aqui, se iniciar um movimento de alta no G60, seria mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora usando um gráfico de menor periodicidade. Depois disso, temos aqui para falar da Petro R4. A Petro terminou o pregão de hoje, pelo menos está aqui apontando, já fechou
15,58, com a alta de 7,3%, ou seja, aquela possibilidade de ter algo mais para cima, veio até forte aqui o movimento, conseguiu fechar acima do gap dos 15,50. No gráfico semanal, uma primeira sinalização de fundo ascendente, ou seja, respeitando esse fundo principal e mantendo ainda sua tendência de alta intacta no médio prazo, falando no gráfico semanal no médio prazo. Então, nesse momento, uma sinalização de fundo na PETR4. Pelo gráfico diário, a tendência é de baixa. Então, ainda traria a possibilidade de se arriscar uma operação na ponta vendedora, dependendo da sinalização de baixa aqui nesse nível, que ela se encontra aí até uma região na faixa dos R$ 15,90 a R$ 16,00, próximo nível de resistência, ou seja, uma venda de topo descendente um pouco mais aqui para cima. Para a ponta compradora de swing trade, a favor de um novo movimento de subida no gráfico semanal, eu ficaria mais atento se o próximo movimento de baixa for fraco, e aí eu buscaria uma compra de fundo ascendente, ou seja, um fundo que não perca essa região aqui, ou até mesmo essa região aqui de R$ 14,20 a R$ 14,00 número redondo. Na Vale 5, dia de alta de 5,54%, formação forte aqui de um fundo ascendente na Vale 5, terminou ganhando bastante força para cima, movimentação para baixo dentro desse movimento de subida no G60, ou seja, movimentação contrária a esse movimento de subida, traz essa possibilidade de se buscar uma compra de fundo ascendente, ainda mais apoiado por essa formação de um candle mais forte no gráfico diário. Isso traria a possibilidade de se trabalhar com stop mais curto e tentar um objetivo mais curto, no meu modo de ver, sem explorar muito, sem exigir muito que vá superar essa máxima aqui, uma região de resistência que começa na casa dos R$ 24,90 e se estende para R$ 25,88, R$ 24,90 a R$ 25,00 e depois a região de R$ 25,88. Na sequência temos então para falar de outros ativos. CROT 3, encerrei a posição de venda da CROT 3, uma posição que a gente tinha nela vendida, ela tinha fechado na mínima lá no pregão passado, no pregão de sexta-feira. Eu encerrei logo no início do pregão, quando esse ativo gera um teste rápido ali já nos R$ 14,00, logo no início do pregão. Eu opto por encerrar logo na sequência essa operação com um ganho na operação de 1,69% e no capital total um crescimento de 0,15%. Por outro lado, eu encerrei a operação da YouTube 4, dentro do que eu tinha falado que eu ia gerenciar pelo gráfico de 60 minutos. Não chegou a oscilar necessariamente aqui acima da máxima do pregão anterior, acima daquele topo, mas como ela abriu com um gap de alta, e esse gap aqui no G60 ela já abre para cima de um nível que eu considerava importante, esse nível aqui, seria importante para mim não que esse ativo não tivesse vindo para cima desse patamar. Como já abre acima desse patamar, aumentou a chance desse patamar passar a funcionar como suporte, e que aconteceu aqui nesses candles seguintes, funcionando bastante como suporte. Então eu encerrei já na primeira hora de pregão, logo no início do pregão, essa posição, com a perda na operação de 0,56% e no capital total menos 0,06%, ou seja, tentei duas operações na ponta vendedora, vai que o mercado resolve ainda andar um pouco mais para baixo, mas isso não aconteceu de imediato. Da mesma forma, seria mais interessante, como eu disse já no Ibovespa, que a possibilidade de venda aconteça mais para quarta-feira em diante. Mas se ela antecipar já para o próximo pregão, alguns ativos poderão aí entrar na minha lista para buscar alguma tentativa novamente de um movimento para baixo. A YouTube 4 é um que eu não descartaria, na perda da mínima do pregão de hoje, 35,38. BBDC 4, banco também, do mesmo jeito, só que está até um pouco mais fraco que a YouTube 4, veio forte para baixo, vem com essa movimentação para cima, se perde a mínima do pregão de hoje, 28,99, também seria a possibilidade de venda. Se tiver mais um a dois pregões aqui para cima, sem ganhar muita força para cima dos R$ 30, me chamaria atenção também para se arriscar a operação ainda na ponta vendedora em cima de Bradesco. E BBSE3 também, que vem fazendo um movimento de recuo. Se perder a mínima do pregão de hoje, localizado em 28,58, também seria uma alternativa de arriscar uma venda, tentando pegar um movimento de baixa aqui no gráfico diário, sem exigir muito para baixo no meu modo de ver. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.